Muito bem, estamos de volta, senhoras e senhores, depois desse delicioso coffee que tivemos agora, e nós vamos dar continuidade à nossa programação. Eh, a partir de agora apresentaremos o último bloco desta manhã. Para moderar esta parte do evento, convidamos ao palco o professor Yoshiaki Sakagami. Vamos recebê-lo aqui, senhoras e senhores, com os aplausos costumeiros de vocês. Muito obrigado. Seja bem-vindo, professor Yoshiaki. O professor Yoshiaki é graduado em meteorologia pela Universidade de São Paulo em 2000 e com especialização em Business Administration pela University of California, Irvine, em 2003, mestrado em 2010 e doutorado em 2017. Em engenharia mecânica na área de concentração, Engenharia e Ciências Térmicas pela Universidade Federal de Santa Catarina, tem experiência na área de instrumentos meteorológicos e ambientais. Faz pesquisa na área de energia eólica e metrologia ambiental. Atualmente é professor do curso técnico de meteorologia do Instituto Federal de Santa Catarina. Seja bem-vindo, professor Yoshiaki. E para a primeira apresentação com o tema o histórico, atualidades e perspectivas sobre monitoramento no âmbito do estado de Santa Catarina, convidamos ao palco o nosso palestrante, o senhor Guilherme Miranda, pesquisador de hidrologia, Epagre-Ciran. Vamos recebê-lo também, senhoras e senhores. Muito obrigado. Seja bem-vindo, senhor Guilherme, engenheiro agrônomo, UDESC 1990, mestre em recursos hídricos e saneamento ambiental no IPH da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1992. Professor no curso de Engenharia Civil e Engenharia Sanitária e Ambiental da UFSC 2001 a 2002. Atualmente é pesquisador na área de hidrologia da Epagre-Ciran. Coordenou a sala de situação de Santa Catarina entre ANA e Epagre no período de 2013 a 2023. Representante da Epagre, segundo adjunto no Conselho Estadual do Meio Ambiente, o CONSEMA, na Câmara Técnica de Licenciamento Ambiental do CONSEMA, no Grupo Interministerial de Estiagem do Rio Grande, da região sul, quero dizer, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, no Grupo Especial de Defesa dos Direitos Relacionados a Desastres Socioambientais e Mudanças Climáticas do Ministério Público do Estado de Santa Catarina e participa do grupo de trabalho na elaboração do programa Santa Catarina Rural 2. Pois não, senhor, tenha a bondade, seja muito bem-vindo, de iniciar então a palestra. É com o senhor, obrigado. Bem, bom dia a todos. É com prazer que a gente representa a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, a EPAGRE, e agradecer ao convite do Dr. Celso em participar da comissão e dessa apresentação, né, em nome do gerente lá do CIRAM, o Luiz Garbossia, que não pôde vir com outro compromisso, mas pediu para que a gente representasse a empresa nesse evento. Agradecer também ao professor Márcio, que já conhece, nos tratamos em outras oportunidades lá em Florianópolis, num, num evento sobre o tema, e acho que é uma questão fundamental para a ideia é passar um pouco da experiência que a gente vivencia diariamente lá em Santa Catarina em relação ao monitoramento hidrológico, ao monitoramento hidrometeorológico, agrometeorológico e mareagráfico que a gente possui no estado. Bem, falar um pouco do opa, aqui, tem que ligar, né. Agora sim. Bem, a empresa só falar um pouco da empresa, a Epagre, ela é uma empresa do estado de Santa Catarina, semelhante ao que seria a Embrapa e a Emater em outros estados, né. A gente se fundiu em 1990 e ela tem como objetivo, como missão, o conhecimento tecnológico, a extensão, para o desenvolvimento sustentável do meio rural, né, em benefício de toda a sociedade catarinense. Tem a visão de ser reconhecida no cenário
estadual e nacional como modelo de excelência. A gente vem trabalhando, nós temos mais de 50 anos de extensão rural em Santa Catarina e mais de 35 anos de pesquisa agropecuária, né. Então a gente trabalha muito, quem come, por exemplo, alguns produtos de Santa Catarina, como maçã, banana, arroz e a cebola, foram desenvolvidos pelos nossos colegas pesquisadores, né, e abastecem todo o mercado, tanto nacional quanto internacional. Bem, a Epagre está em o estado de Santa Catarina é 295 municípios. Desses 295 municípios, nós estamos presentes em 293. Só não estamos em Florianópolis e Balneário Camboriú, não descemos para BC, né, mas estamos em Camboriú, né, que é vizinha. E nesse caso, nós temos 16 regionais, mais de espalhadas em todo o estado, centros de treinamentos. Esses centros de treinamento são 12 centros de treinamentos, onde a gente capacita e tem uma infraestrutura de pró-agricultor nosso, né, onde damos cursos para jovens, para as mulheres e para em outras instituições usam esse tipo de estrutura física, além de estações experimentais também espalhado em todo o território. Recentemente, nós adotamos 5 centros educacionais de agrotécnicos, então os CEDUPs. Então hoje nós também trabalhamos, além da extensão, com a pesquisa, com o ensino de nível médio. Então isso a gente está investindo no jovem catarinense, né, agricultor, para que ele seja o nosso futuro em termos de desenvolvimento do estado, né. Então é uma maneira de que a gente vai dar continuidade aos nossos agricultores e à sucessão que a gente tem na agricultura catarinense. Bem, eu vou falar um breve histórico do monitoramento de Santa Catarina, situação atual, os desafios e problemas que a gente enfrenta. Nada é fácil, né? E vocês já viram nas palestras anteriores essas questões e as perspectivas e tendências futuras que a gente vem trabalhando. Bem, histórico de monitoramento, né? Santa Catarina sempre vai, vez ou outra, sempre aparece na televisão, né? Com os seus eventos, seus desastres, que não são naturais, mas, né? Mas que sempre vem corriqueiramente, a gente tem 1 ou 2 eventos de maior magnitude todo ano. Então a gente tem que conviver. O catarinense tem uma resiliência muito alta e ele se recupera, muitas vezes, questões de dias em algumas cidades, como aconteceu em 2023, ali na região de Getúlio, Presidente Getúlio, no Médio Vale do Itajaí, onde em 2 dias a cidade estava recuperada. E vocês não teve somente a própria população, a Defesa Civil Municipal, recuperou os estragos que a cidade possui. O monitoramento é antigo, né, nós temos mais de no Vale principalmente no Vale do Itajaí a gente tem dados de mais de 150 anos de dados, então a série histórica da ANA, que ali é de 1900 e pouco, certo? Que pelo menos o que apresentou ontem, nós temos dados de 1852, né, e mostrando a enchente de 1852 no Vale do Itajaí, que chegou a 16 metros de altura, né, em Blumenau. Já a 83, em 83 e 84, que foram nos anos seguintes, as maiores, né, até agora registradas, chegaram a 15 metros de, eh, de enchentes, né. Então a gente tem todo um histórico que não é de hoje, então a gente o catarinense, principalmente a região do Vale do Itajaí, convive com as grandes enchentes desde o início do século passado, né, não é de hoje. Algumas fotos vocês já viram isso no passado, quem é mais do
de um pessoal de cabelinho branco como eu, você lembra das enchentes que ocorreu lá em 83, 84, né, que acabou isso no interior do estado, no Vale do Rio do Peixe, e aqui em Blumenau, que acabou com todo o vale, né. Eu faço essa comparação, essa enchente em 83, e aqui a ponta onde é monitorado, aqui na né, numa dessas, na ponta aguda aqui, tem a estação hidrológica da ANA, e a gente faz o monitoramento para ela, como ontem foi apresentado, e mostra a mesmo local na enchente de 83 e 84, né. Então, divide quando ocorre sempre a Defesa Civil Municipal de Blumenau e de Rio do Sul, sempre tem a preocupação, porque divide se ocorrer o fato da divisão, né, pelas não ter acesso entre as margens, isso é um problema, logístico muito claro de manter essas populações atingidas e socorridas, né, em eventos extremos. Aqui em 2023, Rio do Sul, que ocorreu a maior enchente, e para vocês terem uma ideia, para cá é uma barragem, a barragem de Itaió, onde também ela totalmente foi, eh, nós temos 3 barragens de contenção de enchente, feito pelo antigo DNOS, na época, acabou a última em 89, e a de José Boatê, e essas barragens tentam regularizar um pouco e laminar a onda cheia, nessas regiões, principalmente no Alto Vale do Itajaí. Bem, os desastres são como eu falei, têm causado grandes prejuízos ao estado. No setor isso aqui é só o setor, é um levantamento que eu peguei do Atlas, né, e em termos de estiagem, né, de prejuízos por setores, aliás, nós tivemos 15 milhões em prejuízos só no setor agrícola, né, dos últimos 23 anos, né, quase 18 bilhões de reais de prejuízo, comparado com os 30 bilhões de reais, eh, do dos 32 bilhões de reais de prejuízo. Aqui, os prejuízos, vocês vão ver na outra planilha, é bem significativo, 48% dos prejuízos estão no setor agrícola de Santa Catarina, né. Então, eh, os prejuízos, são mais rurais do que urbanos. As pessoas têm sempre a visão, a mídia traz muito a questão em Santa Catarina, que a o prejuízo está ocorrendo nas cidades. Sem dúvida tem, ó, né, afetando o setor comercial, industrial, mas ele é menor, o que ocorre mais é em termos de prejuízos na estiagem, né, comparando com outros serviços específicos. Aqui, ó, o comércio, nesse mesmo período, teve 7 bilhões, né, afetando, claro, pela área urbana, mas na área rural mostra essa situação específica. Então aqui os fenômenos, eh, que são as tipologias de desastres existentes, né, e o prejuízo na agricultura é os 15 bilhões, comparando com a pecuária, 18, né, e são ligados ao quê? À estiagem seca. Então nós temos que, como se como setor de pesquisa agropecuária, a gente não pode se envolver com enchentes no setor rural. Tem prejuízo, sim, mas ele é muito pequeno comparando com as estiagens, né. Essas chuvas intensas, sim, mas está muito mais ligado ao granizo que a gente possui, uma linha que sempre ocorre no estado, quase todo ano nós temos problemas de granizo na região. Bem, então, atualmente a gente tem estações meteorológicas, uma rede de estações meteorológicas no Santa Catarina, e agrometeorológicas voltada à agricultura.
estações hidrológicas, que a gente monitora no litoral para a Agência Nacional de Águas, de saneamento básico, a ANA, e a gente tem 10 estações mareográficas, né? Onde a gente monitora para os portos, pelos 5 portos em Santa Catarina. Então, nos 5 portos fazem com que a gente tenha essa necessidade de monitorar, porque é a saída da nossa produção, né? Nós somos o primeiro produtor em suínos e o segundo maior produtor de aves do país. A situação no início das atividades de monitoramento, né? Começou lá em 1911 com 2 estações meteorológicas e nós tivemos um auge aqui em 2012 com mais de 75 estações instaladas, né? Ao longo dos anos. E a gente tem todo um sistema de gestão das estações que a gente hoje possuímos várias estações aqui, 290 no nosso banco das 752 estações e temos de dados. 292 estações são meteorológicas, 260 hidrológicas, 141 agrometeorológicas, algumas 32 de pesquisa e 22 de mareográficas no banco, né? Porém, do ponto de vista operacional, a Epagre opera 227 estações, né, instaladas no território. Essas estações são no total de 151 ativas e 46 inativas, e temos 30 em manutenção, né? Distribuído também naquele proporcional, temos mais agrometeorológicas e meteorológicas do que a parte hidrológica em si. Bem, no sistema de monitoramento, nós temos esse sistema de gestão, onde a gente tem todo um panorama de como opera as estações, para quem a gente opera. Então, a gente é parceiro tanto da ANA quanto do INMET, né? E outras companhias como a Casan, a BASF e a empresas de geração de energia, né? E na sua totalidade nós temos 336 estações telemétricas, sendo a maioria que a gente opera por telemetria por GSM. Bem, aqui a gente pega informações tanto do Rio Grande do Sul, do INEMET, né? INMET, para que a gente possa entender a meteorologia de Santa Catarina e do Paraná. E aqui é um panorama geral de todas o sistema atual de monitoramento. Nós temos nesse sistema também toda uma previsão de visitas, né, como ocorrem e como elas estão ativas, inativas, transmitiu, então a gente controla a cada 15 minutos como que está o panorama das estações em tempo real, né? Quais são os desafios que a gente tem para o futuro? Bem, a transmissão de dados, né? Como o nosso sistema é via GSM, né? 2G e 3G, os modems nossos, a maioria, hoje as operadoras de celular estão desativando esses sistemas e estão partindo para 4G e 5G. Isso faz com que a necessidade da gente migrar para ou para telefonia, né, ou para outro sistema de transmissão, mas que vai implicar em um custo aproximadamente aí de 2.500 milhões de reais, né, para que a gente possa recuperar isso para todas as estações. E a gente não tem, a gente é Estado, a empresa é deficitária, então a gente depende do Tesouro do Estado para sobreviver. Então o que a gente faz muitas vezes é buscar dinheiro eu brinco muito com as tias, que são as tias, são outras secretarias de Estado, como a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria da Defesa Civil, buscando nessas secretarias recursos para manter essa rede. Outro problema é a mão de obra qualificada para... Isso foi levantado aqui várias vezes pelo fórum, por discussões que a gente viu ontem e hoje, né? Nós temos carência de
colegas que façam a operação e manutenção, né. Plug and play funciona muito bem para a estação meteorológica ou até mareográfica. A hidrológica, eu preciso pelo menos 2 pessoas para instalar uma régua. Não sei quem aqui vai a campo. Poderia levantar quem vai a campo aqui? Né, que vai buscar dado a campo? São poucos, né. Eu posso levantar porque eu vou a campo também e faço instalação de estações e manutenção de estações. E não tem como fazer uma instalação de uma estação hidrológica se não é com 2 pessoas, certo, Flávio? A gente não tem, como ver um nível, eu correr, pegar a mira e fazer a leitura do nível ao mesmo tempo, né. Apesar do nome ser grande, Guilherme Xavier de Miranda Júnior, o Júnior sempre fica sentado e o Miranda é que faz as coisas, né. Então, essa é a realidade. Eh, então mão de obra é um problema. E o curso técnico que o professor atua é fundamental. Cursos técnicos são fundamentais. Porém, recentemente, o ano passado, retrasado, o curso técnico de hidrometria que tinha no país, que era lá em Porto Alegre, se encerrou, né. Então nós não temos mais hidrotécnicos na parte de medição formados. É uma boa área para o IFSC trabalhar. A gente vê a questão da disponibilidade e qualidade dos dados. Muitos dos dados a gente verifica que tem problema, então a gente tem um sistema de qualificação dos dados, né, que roda de 20 em 20 minutos, já termino. Finalizando, é que a gente verifica se os dados estão adequados ou não, né. E a nossa colega Kellen faz um trabalho fenomenal de manter o banco sempre ativo e qualificado. Então, um dos problemas é a padronização no monitoramento, né. A Ana vem recentemente fez um processo de tomada de subsídio, né, bem interessante, para instalação de estações hidrológicas. Eu acho que esse papel, não sei se todos conheciam ou sabiam ou participaram desse sistema, mas essa padronização faz com que a gente melhore essa comunicação entre instituições em relação aos dados e das instalações. Há uma necessidade de sobreposição para finalidades distintas. Nós temos buracos, e esses buracos são em função aqui vocês têm um adensamento, as estações nossas são em função do setor agropecuário, né, aqui é a região de São Joaquim, Bom Jardim da Serra, e é uma região que é a maior produtora de maçã no país, então a gente precisa tem muito problema de granizo, mas também tem problema de doenças, né, e avisos fitossanitários, nós através desse sistema do AgroConnect, nós fazemos avisos fitossanitários, para que os agricultores apliquem menos defensivos nas suas lavouras, né, então a gente tem nesse sistema todo um sistema que o agricultor pode monitorar se ele vai precisar aplicar algum defensivo lá para banana, contra a cigarra-toca, a podridão parda na maçã, a cigarrinha do milho também, então tem todo um trabalho que a gente faz, de forma automática e está disponível a qualquer pessoa. Acho que é o único no país que tem um sistema assim, que de abrange mais não só a meteorologia, a hidrologia e a agrometeorologia. E, então nós temos esses buracos e que nós temos que correr atrás, estamos tentando correr atrás disso. E a integração dos dados coletados, né. Aqui é o sistema do Rios Online, que a gente opera as redes das estações da ANA, e aqui é a da Defesa Civil Estadual. Há uma sobreposição de pontos e locais que a gente está tentando acertar isso junto com o pessoal da ANA, para que a gente não tenha essa sobreposição. É o que foi falado ontem pelo doutor Oswaldo. Bem, a precisão dos dados coletados, sim, a gente tem essa preocupação, porém a gente também tem uma máxima, eu pelo menos sempre uso: "O ótimo é inimigo do bom",
para o agricultor, se choveu 10 milímetros, ou 12 milímetros, ou 15 milímetros, isso na agricultura não faz diferença significativa, né. Porque 10 milímetros e 15 milímetros é uma evapotranspiração de um dia mais, um dia menos. O agricultor sempre trabalha com pêntadas, né, 5 dias ou décadas, né, de 10 em 10 dias. Então são questões que a gente tem que saber para que vai usar, né. O nosso público prioritário é a agricultura, a pecuária, né. Nós temos um trabalho agora que a gente está vendo o conforto térmico em bovinocultura de leite, através de um sensor de globo negro, né. Isso é um trabalho que 2 colegas estão desenvolvendo para que a gente possa dar mais condições, dar esse alerta de quando acionar um conforto térmico para esse setor da pecuária catarinense. E a questão que eu acho que é fundamental é financiamento. Público e privado, a gente tenta aliar as 2 coisas, não é fácil. A gente presta serviço para a ANA, mas também presta serviço principalmente para instituições públicas, né. No passado, o Ciran, através da Fundagro, pas eh, fazia para o setor, privado. Hoje não se faz mais esse tipo de serviço. Perspectivas futuras? Bem, a gente tenta avançar naquilo que já foi apresentado aqui anteriormente, né, aquelas 5 palavras de 5W, 2H, para que a gente tenha um avanço tecnológico. Para quem eu vou monitorar, com quem, quanto, como e assim por diante. Então, o avanço tecnológico é uma tendência, há uma necessidade de sensores mais precisos, sistemas de transmissões mais baratos, mais eficazes, armazenamento e processamento desses dados, eh, um sistema de gestão, de geração de conteúdos. Hoje nós temos um problema. A gente faz a previsão do tempo e a gente tem que, muitas vezes, quando é um evento extremo, deslocar o colega meteorologista para desfazer a desinformação gerada, que muitas vezes as redes sociais trazem uma desinformação absurda, né. E a gente tem que isso acontece, deve acontecer também com o CIMADEM, né, e com o INMET também, e é uma questão que a gente é um custo que a sociedade não percebe isso ao longo do tempo, né. Há uma necessidade de a gente trabalhar um sistema de gestão de dados com BIs, e a gente vem trabalhando isso, né. Sistemas integrados, BIs e geoprocessamento, e a tendência da gente é utilizar a IA, né, para diminuir, já que estamos diminuindo o número de pessoas. Tem todo um desenvolvimento que a gente tem no setor agrícola, no setor da meteorologia, no setor da hidrologia e no setor da oceanografia, né, que a gente tem 10 estações mareográficas que a gente monitora a cada 15 minutos. E futuras questões que a gente já vem trabalhando com ações de monitorar a estiagem, já que é um dos maiores prejuízos que a gente tem no estado, através de um sistema junto com o Carlos Eduardo, o Cadu, que até se formou aqui no INPE, nessa parte de, eh, de processamento dos dados, né. E, bem, isso futuramente a gente vai ter um estudo de vulnerabilidade hídrica voltado ao setor agrícola para o estado, né, principalmente nos consumos de água que são outorgados, e isso nos afeta. Bem, era isso. Pessoal, desculpe ser, demorado. Eu agradeço a paciência de todos por me escutar. Muito obrigado. Obrigado, senhor Guilherme Miranda. Continue conosco aqui no palco para mais à frente abrirmos o debate com a plateia. Nós gostaríamos de convidar para a próxima palestra, dando sequência, com o tema O Sistema de Metrologia Aeroespacial, SISMETRA, e sua contribuição para a segurança de voo. Convidamos ao palco para a apresentação o senhor César Augusto Botura, metrologista do Instituto de Fomento e Coordenação Industrial, IFCMA.
já está subindo aqui no palco com os aplausos das senhoras e dos senhores. Muito obrigado. O senhor César é doutor em engenharia mecânica, mestre em física e engenheiro eletricista pela Unesp, campus de Guaratinguetá. Ele trabalhou por 22 anos no Centro Universitário Salesiano de Lorena, São Paulo, desempenhando as atividades de professor e coordenador dos cursos de engenharia elétrica e eletrônica e licenciatura em matemática. Desde 2022, trabalha na divisão de confiabilidade metrológica aeroespacial pertencente ao Instituto de Fomento e Coordenação Industrial, atuando na área laboratorial e de gestão do SISMETRA, Sistema de Metrologia Aeroespacial da Força Aérea Brasileira. Por favor, senhor César, tenha a bondade. Seja muito Obrigado. bem-vindo. Pessoal, um bom dia a todos. Agradeço à Remesp, a organização do evento, pelo convite. E, bom, vou procurar aqui dentro desses 30 minutos falar um pouquinho sobre, como anunciado pelo Marcel ali, do Sistema de Metrologia Aeroespacial SISMETRA e sua contribuição para a segurança de voo. Bom, o evento é de metrologia aplicada à meteorologia, né? E o que tem a ver o sistema de metrologia aeroespacial com tudo isso? Bom, é o que eu vou tentar vender o meu peixe aqui. Opa, obrigado. Vender o peixe aqui nesses 30 minutos que me foi atribuído. Bom, eu trabalho no DCTA. O DCTA é o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, fundado ali no final da década de 40, começo da década de 50, né, com a implantação do ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Ao longo dos anos, essa nomenclatura foi trocando, né, e hoje é chamado de DCTA. Mas a marca DCTA ela é mundialmente conhecida, né, e mesmo que o nome correto seja DCTA, a gente popularmente chama de CTA. E dentro do DCTA nós temos diferentes institutos, né, e um dos institutos lá é o IFI, Instituto de Fomento e Coordenação Industrial, né, local onde eu trabalho, tem um amigo aqui, o Antônio Carlos, né, e outros servidores civis e militares, né, que trabalham em outras áreas da Força Aérea, também presentes aqui na plateia. Se eu tiver dúvida, eu vou pedir ajuda aos universitários aqui que estão comigo, ok? Bom, vamos lá então. Deixa eu ver se... perfeito. Muito bem. Vou pedir para o Joey passar um pequeno filme, né? Rapidinho, um pouco menos de 1 minuto, que a gente utiliza muito em nossas apresentações, que é a visibilidade zero. Então, está aqui uma aproximação, né, numa aeronave comercial. Pela informação que eu tenho, é o aeroporto de Guarulhos. Então, o sol está brilhando lá em cima, né, no canto superior esquerdo, e ele começa a adentrar as nuvens, né, em direção à pista de pouso, né, em direção ao pouso aí. E quando menos espera, né, uma vez atravessando aí essa camada de nuvens, o teto, a gente vai verificar aí, ele está abaixo, e quando passa as nuvens aparece ali, né, a linha central da pista, aterrissando um sucesso, né? Então não tivemos nenhum acidente aí e conclui com a aterrissagem. Muito bem. O próximo vídeo aí, também aproximadamente 30, 40 segundos de duração, é o acidente com a aeronave B-2 Stealth Spirit, né? Aquele bombardeiro, desculpa, americano. E no processo de decolagem, ele, vamos dizer assim, ele puxa o manche antes da hora, né? E se vocês perceberem, né, na asa esquerda, ele dá uma guinada ali, ele vai raspar a asa esquerda no chão, a ponta da asa esquerda no chão, e, por sorte, né, à ejeção dos dois pilotos, eles ejetaram ali, você vê o cantinho ali, o paraquedas, e alguns bilhões de dólares aí se transformaram numa bela bola de fogo, né? Isso aí, pesquisar na internet, tem todo o histórico desse acidente, aqueles programas Mayday, desastres aéreos, também já tem um programa que cuida, que tratou sobre esse assunto, né? Então, só para ilustrar aqui alguns fatos.
Aqui nós temos um gráfico, né? Eu adaptei essas informações de uma publicação chamada Aeródromo, né? Sumário estatístico do CENIPA, as informações da década de 2010 a 2019. E ali diz para nós, né, na parte superior, a porcentagem de acidentes aeronáuticos de acordo com as etapas do voo. E embaixo, o quanto de cada uma dessas etapas representa, né, em percentual do voo isso aí. Então, se nós olharmos no próximo slide, nós vamos nós vamos perceber que 76% dos acidentes aeronáuticos, né, eles ocorrem basicamente em 32% da duração do voo. Então, ou seja, é um percentual alto para um percentual menor, né, menos da metade da duração do voo. E nessa hora, né, nesses momentos, a instrumentação é exigida ao máximo. O piloto tem que ler aquela informação e tomar a decisão, logicamente, para não ter um acidente aeronáutico. Então, e quais são esses instrumentos, né? Aqui eu coloquei de forma ainda analógica, né? Mas hoje os cockpits, né? Os painéis das aeronaves são todos digitais, né? Praticamente você não tem mais manche, você pilota com um joystick aqui do seu lado. Mas ali nós temos o altímetro, né? O tacômetro, velocidade vertical, a bússola e tudo mais. Nesse outro slide, nós temos a situação em que, como no primeiro vídeo, uma aproximação por instrumentos. Essa instrumentação, ela calibrada, o piloto tem que ler, confiar e tomar a decisão, como disse no slide anterior, ela é exigida ao máximo, né? Então, à esquerda ali, né, o desenho na pista com os seus diferentes instrumentos de auxílio à navegação, e aqui à direita, né, o painel da aeronave, né, mas você pode ver que tem uma certa quantidade de nuvens ali na frente. Então isso aí já pode ser um agravante, né, para ele fazer um pouso ou uma decolagem de maneira segura. Aqui, só para ilustrar, é o painel frontal do C-95 Bandeirante. Isso aqui é a versão antiga. Então olha a quantidade de instrumentos que o piloto e o copiloto têm ali em mãos para tomar uma decisão. Ele tem que olhar, ler, interpretar, confiar, tomar a decisão e colocar essa aeronave no chão, né. Aqui nós temos o mesmo painel já modernizado. Então, isso não quer dizer que, em relação ao painel anterior, que aqui está com menos informações. Não, na verdade, há uma digitalização, né, um painel bem mais moderno da mesma aeronave. Aqui uma outra situação em que nós dizemos, né, nas apresentações que fazemos aí pela aeronáutica, que literalmente aqui nesse laboratório de ensaios, a aeronave bate asas. Então nós temos um ensaio de fadiga, nós temos atuadores pneumáticos aqui dispostos em toda a fuselagem da aeronave, a cabine ali, aqui é um Tucano, um Super Tucano. A cabine ela é pressurizada, despressurizada e os atuadores pneumáticos, né, fazem o esforço ali para verificar, né, quando que uma longarina vai se danificar, para que isso não ocorra durante o voo. Metrologia na saúde não é uma área em que o Sismetra ainda atua, mas nós já tivemos algumas reuniões, inclusive com a participação do Celso aqui, para nós, como se diz, quem sabe desenvolvermos um sistema semelhante ao que existe, mas aplicado à saúde. Então eu só coloquei esse slide aqui só para a gente chamar a atenção que já existe essa preocupação, isso não quer dizer que os instrumentos não estejam calibrados, por favor, mas criar um sistema, né, para que também atue da mesma forma que nós atuamos na parte de metrologia aeroespacial. Isso aqui pode fazer a diferença, né, um desfibrilador aí, não calibrado, ao invés dele, né, no primeiro choque ali 200 joules de energia, no segundo choque 300 joules, se ele tiver descalibrado, ao invés de reanimar aquele coração, ele literalmente vai fritar o coração e aí realmente vai virar um churrasquinho, não vai ter como reanimar aquele paciente. Então é também importante. E o setor, né, o programa espacial, né, aqui mostrando lá
o centro de lançamento de Alcântara, onde são realizados lançamentos. Temos também o centro de lançamento da Barreira do Inferno. Bom, para tudo isso aí, o que nós temos, né? Nós temos o Sistema de Metrologia Aeroespacial. É um sistema que foi criado em... desculpa, antes disso, apresentar o Sismetra, né, e a sua importância para o Comair, é o nosso objetivo dessa apresentação. E ele foi criado em 1988, então já está quase aí um sistema quarentão, já está bem próximo, né, de 40 anos. O órgão central desse sistema é o DCTA, o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial. O coordenador do sistema é o diretor-geral do DCTA, que delega a chefia para a Divisão de Confiabilidade Metrológica Aeroespacial, onde eu trabalho, dentro do Instituto IFI, que mostrei no primeiro slide, para a coordenação desse sistema. Nós temos uma norma interna, a NSCA 9-1, que baliza todo o Sismetra. Então, o objetivo dessa norma é o quê? Normalizar as atividades metrológicas no âmbito do Comando da Aeronáutica e assegurar o quê? Confiabilidade, comparabilidade, rastreabilidade das calibrações, medições e ensaios. Esse é o propósito dessa norma que baliza todo o Sismetra. Aqui é um pequeno mapa, né? Operacionalmente falando, nós estamos divididos em 3 níveis de laboratórios: laboratório de nível central, laboratório de nível regional, laboratório de nível setorial e o chamado chão de fábrica, que é onde se faz realmente a manutenção das aeronaves pertencente à Força Aérea. Então, espalhado pelo Brasil todo, nós estamos desde a base aérea de Canoas até base aérea de Belém, Manaus, passando por todo o Nordeste e aqui em São José dos Campos, dentro do DCTA. Falado por vários colegas aqui que apresentaram, né, nós temos a nossa rastreabilidade metrológica. Então, né, se pensarmos da base da pirâmide em sentido ao Bureau Internacional de Pesos e Medidas, né, nós temos a nossa cadeia de rastreabilidade e descendo, né, ou a partir do BIPM até chegar ao chão de fábrica, nós temos o processo de disseminação. E isso tudo por meio da comparabilidade. Aqui é só uma outra figurinha, né, nos mesmos moldes da anterior. Então, os laboratórios setoriais de calibração, onde tem os padrões de trabalho, tem seus padrões rastreados aos laboratórios regionais de calibração, que, consequentemente, tem seus padrões rastreados ao laboratório central de calibração, que fica aqui no DCTA em São José dos Campos, não exclusivamente dentro do IFI, dentro do Instituto de Fomento e Coordenação Industrial, mas também dentro de outros institutos, como o Instituto de Aeronáutica e Espaço e o Instituto de Estudos Avançados. Eu diria que 90% dos laboratórios de nível central dentro desse sistema ficam dentro do IFI. Aqui é um outro mapa. Desculpa, só voltando ao anterior aqui, faltou uma informação. Os nossos padrões, então, são rastreados ao Inmetro, como já apresentado pelo Bruno aqui, né, e outros participantes do Inmetro que estão presentes, e, consequentemente, são rastreados ao BIPM. Então, essa é a nossa cadeia de rastreabilidade específica, né, para o caso do Sismetra. Aqui é um mapa, né, é proposital que ficasse, né, com os chamados DOMs, né, de cada uma das unidades militares que são atendidas pelo Sismetra. A gente pode ver por essa figura, né, a quantidade de unidades que são servidas pelo Sismetra. Então, eu nem me arrisco a querer ler aqui, mas, por exemplo, os SINDACTAs, né, os Centros Integrados de Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo, né, são laboratórios chamados de nível setorial, está dentro dessa cadeia de rastreabilidade aqui presente e demonstrada nesse slide. Aqui é só mais um exemplo, né, das diferentes unidades operadoras. Então, aqui nós temos uma peça do helicóptero, de um helicóptero, né, que está sendo montado ou está sendo medido, que tem que ser colocado em operação. Essa peça, com certeza, foi medida por algum equipamento calibrado do laboratório setorial, que teve sua rastreabilidade ligada ao laboratório regional, ao central, até chegar ao Inmetro
mantendo essa cadeia mostrada nesta imagem. Aqui, outros exemplos de aplicação, né, de atuação do Sismetra. Então, lá em cima, à esquerda, a medição de capacitância dos instrumentos medidores de combustível. Os medidores de combustível, em geral, são medidores capacitivos. Então, o líquido, né, ou o combustível, ele vai preenchendo um sensor cilíndrico, e aí, com duas paredes, logicamente, e entre essas duas paredes você tem o dielétrico, né? Então, a variação do dielétrico ali entre as duas placas condutoras, que é um capacitor, vai fazer com que varie a sua capacitância. E a sua capacitância variando, né, faz uma associação com a quantidade de combustível, uma relação de equivalência com a quantidade de combustível que tem dentro do tanque. E aí você tem a sua medição de quantos litros, quilos de combustível você tem ainda para voar. A defesa, controle e integração do território brasileiro, a parte espacial, como já mostramos, né? E, por exemplo, um exemplo específico aqui, a medição do desgaste da bucha do sistema de movimentação dos ailerons, por exemplo, de uma aeronave caça F-5, que ainda é atuante aqui na Força Aérea Brasileira. Nós somos o primeiro laboratório acreditado do Brasil, ele é o 001. Eu não sei o quanto é verdade, mas diz a lenda aí que o pessoal do Inmetro, quando veio fazer o processo de acreditação, tinham 2 laboratórios para serem acreditados. E na Dutra aqui, chegando, o primeiro era São José dos Campos, geograficamente. Então eles pararam primeiro em São José, fizeram a acreditação e depois foram em seguida no outro laboratório. E aí, por isso que nós somos o 01 então, e o outro foi o 02. Os 2 pediram simultaneamente. Essa é a história que eu sei. Eu não sei se é lenda ou se é história, mas dizem que é verdadeira. Então, nós somos o primeiro laboratório acreditado, isso lá na década de 85, laboratório de metrologia dimensional, e essa acreditação ela se confunde com a história do CTA, porque era uma época em que havia uma divisão chamada PMO, divisão de motores, e existia uma sinergia, vamos dizer assim, muito grande das indústrias automobilísticas com o DCTA. Né, o programa Proálcool aí, né, o primeiro carro a álcool saiu do DCTA. E aí a procura por ensaios de motores, então tinha as bancadas de ensaios de motores, elas eram montadas, os motores, desculpa, eram montados e ficavam rodando ali 1 dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, tempos para ver a performance, né, um teste de endurance ali do motor. Então a metrologia dimensional era muito exigida. Então, os nossos amigos lá, o Nelson Salgado, João Evangelista, né, e outros aí, pessoal da antiga, já estão aposentados hoje, eles contam, né, desse desafio de buscar acreditação, e aí nós somos o 001. Também somos acreditados no laboratório de pressão, massa, e agora, semana passada, né, o Inmetro, passando pela auditoria em novembro do ano passado e agora em fevereiro, somos também acreditados nas grandezas de resistência elétrica e capacitância. E estamos nessa toada. Pretendemos ainda mais buscar mais acreditar outras grandezas, outros serviços, né? E até estendendo aí, sendo um braço, né, do Inmetro na prestação de serviços. O pessoal do Parque de Material de Eletrônica do Rio de Janeiro também é um laboratório acreditado, né? E estamos incentivando os diferentes laboratórios regionais, setoriais e centrais desse sistema para que busquem a acreditação. Nós vimos em uma das apresentações ontem da importância da acreditação, né, nessa excelência na prestação de serviços de calibração e relacionada à metrologia. Voltando naquela figurinha então, né, dentro desse nosso sistema, o foco é o quê? A segurança de voo. Então nós temos ali o Departamento de Controle de Espaço Aéreo, que controla, né, pode-se dizer que todas as decolagens e aterrissagens que ocorrem no país, de alguma forma, estão vinculados ao DCEA. E o CONGAP, que é o Comando Geral de Apoio, é o que cuida de todas as aeronaves pertencentes à Força Aérea, né, nas suas diferentes missões. Então esses são nossos, vou dizer assim, os 2 principais clientes. Mas não nos limitamos somente à Força Aérea. Nós também prestamos apoio ao Comando de Aviação do Exército aqui de Taubaté. Então nós damos suporte a eles também nessa calibração.
e também ao pessoal da Marinha, lá em São Pedro da Aldeia, né, que é o Grupo Aeronaval de Manutenção. Então, lá em São Pedro da Aldeia, do lado de Cabo Frio ali, nós também fornecemos esse apoio na calibração dos instrumentos, da parte da metrologia deles lá. Nós temos aqui diferentes auxílios à navegação e aproximação, né. Eu não me arrisco eu sei que são todos equipamentos importantes tanto na decolagem quanto na aterrissagem, mas o que eu posso dizer, por exemplo, né, quando a aeronave está aproximando, o piloto olha vamos dizer assim, essas iluminações, esses faróis aqui, se está tudo vermelho é uma situação, se está tudo, branco, vamos dizer assim, também está numa inclinação diferente, é que ele precisa, e eu sei que se souber mais aí, me corrija, e eu já estou com meu tempo esgotado, já vou caminhando para finalmente aqui. Então, são todos auxílios à navegação para que tenha segurança de voo e o piloto, né, coloque aquela aeronave no chão lá com 250 pessoas a bordo. Muito bem. Aqui nós temos uma aeronave que é do GEIV, que eu vou mostrar no próximo slide, vou gastar mais 2 minutinhos aqui só para terminar, que ela faz toda essa inspeção nos aeródromos ou aeroportos do Brasil. Então, aqui está a aeronave, né? Se não me engano, é um Legacy Embraer, que faz toda essa inspeção em voo. Aqui à esquerda nós temos os equipamentos de bordo e fica verificando todos aqueles equipamentos de auxílio à navegação. E aí? Esses equipamentos são calibrados? Como é que funciona essa brincadeira? Sim, nós temos ali do lado do aeroporto do Santos Dumont, o GEIV, que é o Grupo Especial de Inspeção em Voo. Então, ele é responsável pela operação daquela aeronave e fazer todo esse processo de verificação dos equipamentos de auxílio à navegação. Então, naquela figurinha aqui à esquerda, né, nós podemos ver que eles estão no nível setorial. E aí, esses padrões do GEIV são rastreados ao pessoal do Parque de Material de Eletrônica do Rio de Janeiro. Então, nós estamos ali, a setinha verde, ela subiu um nível, estamos no nível regional, fica lá no Caju. E os padrões lá do PAMI, né, são rastreados ao nosso Laboratório Central de Calibração. Essa é a divisão de confiabilidade metrológica aeroespacial, a qual eu faço parte, trabalho lá. E aqui são as bancadas aqui de nossos padrões de RF, né, de radiofrequência. Nessa mesma ideia, nós temos aqui uma foto do campus do Inmetro. Nossos padrões são rastreados, né, aos padrões aqui de nível nacional e, por sua vez, são calibrados, né, ou rastreados ao Bureau Internacional de Pesos e Medidas, né, e com isso eu espero ter cumprido o objetivo, né, que é apresentar o Sismetra e sua importância para o Comaer, né, lembrando que em todas essas cadeias de rastreabilidade, a parte meteorológica também é presente, né, ela também é presente, até porque é uma informação necessária à segurança do voo. E eu agradeço aí, espero ter contribuído com o evento. Obrigado. Muito obrigado, senhor César. Esteja conosco aqui para completar, aqui, ou quase completar, né? Temos mais um palestrante a ser convidado agora, completar aqui os nossos convidados no palco para abrirmos para o debate, que será breve em seguida. Para esta terceira e última palestra deste bloco, com o tema Torre Ato, instrumentação científica do Sistema Amazônico de Laboratórios Satélites, convidamos ao palco o senhor Cléo Quaresma, coordenador da Torre Ato INPA, Instituto Federal do Pará. Vamos recebê-lo, senhoras e senhores. Seja bem-vindo, Cléo. O Cléo possui graduação em Física pela Universidade Federal do Pará, 2005, MSc em Ciências Ambientais pela Universidade Federal do Pará, 2008 e PhD em Clima e Ambiente pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, 2015, com estágio sanduíche no Karlsruhe Institute of Technology, na Alemanha. Tem experiência na área de geociências, com ênfase em micrometeorologia, atuando principalmente nos seguintes temas: processos de trocas turbulentas na interface floresta-atmosfera e estimativas da altura da camada limite atmosférica amazônica. Desde 2021, é coordenador
da micrometeorologia do projeto Observatório da Torre Alta da Amazônia. Ato, por gentileza, Cléo, seja bem-vindo e tenha a bondade de iniciar. Obrigado. Obrigado, bom dia pessoal. Eu queria agradecer o convite do César, do Celso, para o evento. Bom dia a vocês, obrigado pela presença. Eu vou fazer o seguinte, eu observando desde ontem o evento, e a minha formação é muito mais cientista do que, né, eu sou muito mais um micrometeorologista, um meteorologista, por mais que a minha formação seja física na graduação, mas depois da graduação me envolvi muito com as questões micrometeorológicas, talvez uma parte da meteorologia que precisa muito de instrumentação. E aí eu convidei o nosso engenheiro, o Leonardo, então eu vou dividir essa minha apresentação, quebrar um pouquinho o protocolo, vou dividir essa minha apresentação em 20 minutos e chamo o Leonardo por 10 minutos, para que a gente faça uma... Eu gostaria muito de apresentar a Torre Ato para vocês, eu acho que alguns já conhecem, outros não, a importância dessa torre para os estudos ambientais brasileiros e mundial, mas queria que essa minha apresentação tivesse uma complementação do Leonardo, tem muita experiência com a parte de instrumentação, e não só do projeto Ato, mas de todos os projetos que envolvem medidas de torre na Amazônia. Então, a Torre Ato, a sigla Ato, Amazon Total Observatory, vem no português Observatório de Torre Alta da Amazônia. É uma torre que foi pensada há décadas atrás, a nível científico, porque na Amazônia a gente já tem uma experiência com medidas de torre de décadas. Mas até antes da Torre Ato, e a Torre Ato foi inaugurada oficialmente em 2015, mas antes das primeiras medidas da Torre Ato, essas décadas de medidas que a gente vinha tendo com torre na Amazônia não passava de 80 metros, né? A maioria das torres com 50, 60 metros de altura, o que equivale mais ou menos a 20 metros acima da copa das árvores, 25 metros acima da copa das árvores. Então, quer dizer, a gente tinha e tem um bom monitoramento da floresta amazônica, mas muito próximo da copa das árvores. E várias questões científicas começaram a surgir. Como é que é esse processo de comunicação entre a floresta e a atmosfera em camadas mais acima, não é? Então, e uma outra coisa super importante a gente precisa fazer simulações. A gente viu vários colegas nossos apresentando resultados de simulações numéricas aqui para a gente, e a gente precisa inicializar essas simulações com perfis experimentais, ou a gente precisa validar essas simulações, mas a gente não tinha dados, nossos dados eram muito próximos do topo da floresta, não é? Então, a gente vem com uma torre, a Torre Ato é um projeto de cooperação internacional entre Brasil e Alemanha. Essa torre tem 325 metros de altura, é uma das torres mais altas do mundo, da América Latina é a torre mais alta. A pergunta é, para que a gente precisa de uma torre dessa? Eu vou tentar explicar um pouquinho aqui para vocês. Então, a minha visão vai ser um pouco mais científica e vou deixar a parte mais técnica para o Léo daqui a pouco conversar um pouquinho com a gente. A nível de altura, não sei se a gente tem bem a dimensão de uma torre de 325 metros de altura, ela equivale mais ou menos a um prédio de 110 andares. É super legal subir nela, a gente não tem elevador, então é uma tarefa bem gostosa. O importante é fazer isso no início da manhã ou no final da tarde, porque senão, né, talvez não seja... Acho que é para ali. Então, mais ou menos, só para a gente ter uma dimensão, deixa eu ver se é aqui, aqui. Então, a Torre Ato, ela foi estrategicamente pensada para ser instalada numa região em que a atmosfera, especialmente na estação chuvosa amazônica, em que a gente tem pouca influência de queimadas, representasse uma atmosfera pristina, vamos dizer assim, né? Com pouquíssima influência humana, que representasse uma atmosfera mais ou menos parecida com o que a gente tinha na era pré-industrial. Obviamente, quando vem a estação seca, a gente tem bastante queimados ao redor, então ela permite com que a gente estude um ambiente muito limpo e, ao mesmo tempo, com influências antrópicas, dependendo da época do ano que a gente está fazendo medidas, né, lá. A Torre Ato, ela não está sozinha no sítio, no projeto Ato. Ao lado da Torre Ato, a gente tem uma outra torre em que a gente chama de Instante,
é o nome do fabricante. Essa torre Instant ela tem 80 metros de altura e a torre Ato tem 325. Por que 2 torres? Porque o tamanho, para a gente construir uma torre dessa alta, inevitavelmente, a gente tem que fazer um pequeno desmatamento, uma pequena clareira para erguer essa torre. Mas a ideia é a gente estudar a floresta, então quanto menos a gente interferir, melhor. Então o que a gente fez? Qual foi a ideia científica? Constrói uma torre de 80 metros dentro da floresta, onde a ideia é não cortar nenhum galho, e aí essa torre menor vai até 80 metros de altura. A nível de engenharia é mais fácil fazer isso. A gente instrumenta essa torre menor desde o chão até 80 metros, e de 80 metros para cima, os nossos instrumentos vão para a torre alta. E a representação dessa torre alta para cima, depois de 80 metros para cima, quando a gente compara, por exemplo, a velocidade do vento, temperatura, ela já esqueceu mais ou menos o que tem embaixo dela. A influência do chão desmatado já não está mais praticamente no sinal de 80 metros para cima, de forma que uma torre pode continuar na outra com um perfil fidedigno de temperatura, vento, umidade e outras coisas que a gente quer medir, como se fosse uma torre só acima da floresta. Então, aqui são algumas figuras, só para você ter uma ideia, parece a mesma altura, né? Enganosa para a gente, mas essa é a torre Instant. A floresta aqui tem mais ou menos 37 metros de altura e ela está 80 metros, né, desde o chão até acima da floresta. Então, aqui a gente tem mais ou menos 40 e poucos metros acima da floresta, mas aqui, cada corzinha dessa, branco, vermelho, são 30 metros de altura. Então, aqui a gente tem, né, mais ou menos 280 ou mais um pouquinho metros acima. O interessante é que passou dos 100 metros, a gente não consegue mais perceber que a gente está subindo, a floresta parece bastante homogênea para a gente. A gente tem laboratórios muito especializados, com altíssima tecnologia, dentro da floresta, né? Isso aqui é a base da Torre Ato, ó. Então, bem aqui a gente está na base dela para começar a subir e tal. E a gente tem containers aqui fazendo medidas. O pessoal, a nossa colega Samara está ali. Daqui a pouco eu vou mostrar dentro do projeto Ato, a gente não mede só micrometeorologia. A gente tem 6 grandes áreas dentro do projeto. Uma delas é aerossol, outra são gases de efeito estufa. Então, o pessoal tem os inlets, que a gente chama, não é? Sugando o ar e esse ar sendo trazido para esses containers com altíssima capacidade de análise, e a gente já faz as nossas análises de gases, de aerossóis aqui dentro. E vários outros laboratórios que a gente tem também dentro do projeto. Aqui é o nosso hotel 5 estrelas, e a nossa, quando a gente vai para o Ato, a gente se hospeda aqui, onde as ideias acontecem, né? A gente vai com uma ideia e encontra colegas e a ideia muda, e aqui é onde os projetos são escritos, onde os papers são finalizados. É bem legal, é um ambiente assim, bem legal de passar um tempo lá. A gente tem um website do projeto, onde você consegue ver os artigos que a gente está publicando, a equipe que faz parte do projeto. É super fácil de você ter qualquer informação que você queira do projeto Ato. Então, aqui são as 6 grandes áreas que nós fazemos pesquisas dentro do projeto Ato. O projeto é um projeto que está ganhando cada vez mais visibilidade, então eu diria que essas 6 áreas já estão se expandindo para muito além. Eu faço parte também do comitê científico do projeto, né? Então a gente está recebendo cada vez com mais frequência solicitações de pessoas querendo fazer outras pesquisas dentro do projeto. E o projeto é super aberto para isso, né? É uma plataforma que te possibilita fazer pesquisas, por exemplo, com insetos, em várias áreas que você tem interesse e que o projeto não está ainda abarcando, né? Então são super bem-vindos e a estrutura está toda lá, a logística toda montada. A gente tem viagens para o Ato. O Ato está em linha reta a 150 quilômetros da cidade de Manaus. Mas para você chegar no Ato, você sai de Manaus, pega um carro, viaja mais ou menos 240 quilômetros, dá mais ou menos umas 3 horas e meia de viagem de carro, com uma parada para um café da manhã. E a gente depois pega mais uma lancha, em que a gente viaja mais ou menos 1h30 de lancha, chega mais ou menos já dentro da reserva, e anda mais ou menos uns 30 minutos de carro de novo, e chega, então, sai 6 da manhã de Manaus, a gente almoça no Projeto Ato. Meio-dia, a gente tem 3 viagens por semana, isso é frequente, então, quer dizer, tem uma logística toda montada,
né? Então, se você quer colaborar com um projeto Ato, com outro tipo de pesquisa, facilita, né? Porque você já tem tudo mais ou menos organizado. Então, as 6 grandes áreas que nós medimos lá, essa é a qual eu coordeno, meteorologia e processos atmosféricos, mas nós temos o pessoal que estuda gases de efeito estufa, nós temos o pessoal que estuda aerossol e formação de nuvens, nós temos o pessoal que a gente chama do compostos orgânicos voláteis biogênicos, nós temos o pessoal da ecologia florestal e nós temos o pessoal do ciclo da matéria. Eu diria que essas são as 6 grandes áreas do projeto, cada uma com os seus PIs, a gente chama, né, com os seus coordenadores. O projeto tem 2 coordenadores, gerais, vamos dizer assim, um do lado brasileiro, é o Carlos Alberto Quezada, do INPA, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, e do lado alemão é a Susa Trombo, do Max Planck, em Iena. Então, aqui, olha, eu vou me concentrar bastante aqui na parte de micrometeorologia. Então, a parte de micrometeorologia, a qual eu coordeno, então a gente tem sensores, e são sensores bastante robustos, né, que exigem bastante tecnologia. Então, aqui você vê, por exemplo, um anemômetro sônico. Aqui é um sensor que nós temos na torre mais baixa, em 50 metros de altura. Então, você vê bem, o que é um anemômetro sônico? É um medidor de velocidade do vento e temperatura que faz medidas a 10 medidas por segundo. Então, a cada segundo a gente faz 10 medidas. E faz isso o ano inteiro, e faz isso há 12 anos ou 13 anos ao longo do projeto. Então, você imagina quanto de dados a gente tem que... Por que 10 medidas por segundo? Você tá... Uma hora não está bom? A gente estuda turbulência. E a turbulência, ela é um processo em que o principal mecanismo dela são os vórtices turbulentos. Então, esses vórtices turbulentos que nós temos na atmosfera, eles que são muito eficientes para misturar. Então, quando eu falo em fluxo de CO2, um gás talvez muito famoso, não é, para o efeito estufa, ou fluxo de metano, fluxo é mistura. E essa mistura é promovida por vórtices. E esses vórtices, eles são desde os maiores, que têm quilômetros de altura, até os menores, que têm menos de milímetro de tamanho. Se eu quiser entender todo o processo de mistura, eu tenho que contabilizar toda a mistura gerada, desde os maiores vórtices até os menores. Mas esses menores, eles duram menos de 1 segundo. Então, eu só consigo monitorar isso se eu tiver sensores que fazem medidas em menos de 1 segundo. Então, a gente chama esses sensores de resposta rápida, e eles são os sensores adequados para a gente medir fluxo com a maior precisão possível. Se alguém diz para você, olha, está tendo mais emissão do que absorção de CO2, ou mais absorção do que emissão, essa floresta é fonte de CO2, ou ela é sumidouro de CO2, eu tenho que fazer, sabe, está tendo fluxo, ou está sendo mais consumido, ou mais emitido, e eu preciso desse tipo de sensores para eu ter essa informação. Então, esse cara aqui, o anemômetro sônico, ele mede velocidade do vento e temperatura. Esse cara aqui é um analisador de metano a alta frequência. Ele mede concentração de metano 10 vezes por segundo também. Era um dos primeiros sensores que nós tínhamos aí acima da floresta amazônica. E o metano, você sabe melhor que eu, que é um gás muito eficiente para reter calor, não é? É um gás mais eficiente do que o CO2 por efeito estufa. Então, era importantíssimo para a gente ter medidas de metano a alta frequência e contabilizar esse fluxo de metano também aí na região do Ato. O que acontece? O que acontece é que nós temos esses sistemas muito robustos de fluxo ao longo de nós temos 20 sensores desses atualmente no Ato. Então, a gente começa aqui na Instant, desde 5 metros até o topo dela, 80, e de 80 em diante a gente vai para Ato e coloca até o topo dela, 316. São 20. A gente precisa ter um entendimento muito adequado, preciso, da estrutura da atmosfera acima da floresta amazônica. Por quê? Porque eu já te falei, não só para a gente da micrometeorologia, com os nossos objetivos específicos, mas para a gente validar simulações, né? Para a gente inicializar simulações com muita precisão. Mas para a gente fazer esse estudo, veja, é um sensor, por mais que seja a mesma marca, é um sensor diferente do outro. Então, se eles não estiverem extremamente bem calibrados, os perfis que eu vou estimar
talvez não sejam os que eu queria, os mais adequados, né. Então eu preciso o tempo todo, eu acho que o Léo depois fala isso melhor que eu, a gente precisa sempre que vai trocar um sensor, que vai comprar um novo modelo porque ele é mais robusto, a gente precisa fazer campanhas de intercomparação, precisa saber exatamente se um sensor tem algum offset que seja, e depois quando for fazer o processamento do dados corrigir esse offset. Então é um processo, né, muito cuidadoso de tratamento de dado que a gente tem dentro do projeto. Então aqui é um exemplo de intercomparação, por exemplo, a gente precisava perfilar esse aqui são todos sensores de radiação, né, todos sensores radiação de onda curta, radiação de onda longa, radiação fotossinteticamente ativa, muito importante para a fotossíntese na floresta. E aí, por exemplo, a gente coloca todo mundo um lado do outro, depois a gente vai perfilar isso nas 2 torres, mas antes de perfilar, a gente já sabe: "Olha, esse sensor aqui, ele mede um pouquinho diferente do outro e o tanto que ele mede diferente, corrige assim", não é. Então a gente tem essa prática de intercomparação antes da gente perfilar os nossos sensores. Eh, e aqui mais ou menos são as alturas que a gente tem. Então, por exemplo, aqui é o nosso esqueminha de anemômetro sônico, ó, que vai medir fluxo. E quando eu mudo ele, ó, esse aqui é um modelo de sensor que não é mais o mesmo modelo. Por que que vocês misturam modelos? Isso é um contexto um pouco complicado, né? Às vezes, por exemplo, tem uma história, logo no início do projeto, a gente tinha a gente tem sempre, todo mundo está falando coisa parecida, a gente tem sempre um limite orçamentário. E a gente quer ter 20 sensores, mas tem um que é mais barato que o outro, mas esse que é mais caro é mais robusto. Então a gente faz assim: olha, a gente quer ter 20 sensores, o limite orçamentário é esse, a gente vai comprar uns 5, 6 mais robustos, que sei lá, mas tem um outro que não é tão caro, mas que. Então a gente faz. Mas para isso a gente tem também que ter uma intercomparação, saber o quanto um mede diferente do outro, o quanto a gente precisa calibrar um em relação ao outro. Então a gente tem esses sensores de modelos diferentes, mas que já foram intercomparados. Então a gente mede desde 5 metros de altura até o topo da torre Instant. A gente tinha, ó, um sensor em 43 metros, mas tinha também um em 45 aqui, né? 43, 45. A gente tem um em 81, mas tinha um. A gente cortou daqui, mas tinha um em 81. Para que tem essa redundância? A redundância é para a gente. Será que essa torre, que tem uma clareira embaixo dela, será que quando ela fizer esse perfil que a gente quer emendar nesse, vamos dizer assim, não é? Será que é a mesma informação? E aí a gente vê que em 43 metros, a gente ainda tem muita influência da clareira nas medidas que nós estamos medindo. Mas que em 81 metros, as medidas já de temperatura, vento, umidade, são muito similares às medidas que a gente está medindo aqui, onde a floresta está intacta. A distância entre as 2 torres é 640 metros, não é uma distância muito importante, né? Elas estão relativamente próximas. Mas a clareira ainda tem. A clareira é uma clareira pequena, eu acho que 30 metros de diâmetro, então não é muito grande. Mas ela ainda tem uma influência importante, especialmente na temperatura e umidade, aqui nessa altura. Bem, aqui toda a lista de instrumentos que nós temos na micrometeorologia, né? É anemômetro sônico, é termigrômetro, é barômetro, é radiação fotossinteticamente ativa. Aqui não estão os sensores de solo. Eu depois vou deixar essa tarefa para o Léo, se ele souber. Eu não tenho de cabeça quantos instrumentos nós temos ao todo só na micrometeorologia, mas passam de 200 fácil. Então a gente tem um hábito, né? Não é o hábito a palavra correta, mas uma rotina nossa. Toda semana sai gráficos de todas as variáveis que a gente mede no projeto. E a gente, não sei como é que a gente pode usar inteligência artificial para isso, mas por enquanto é humano mesmo. Então a gente olha todos os gráficos para a gente automaticamente, não automaticamente, mas pelo menos com uma semana, aquele sensor parou, ou aquele sensor não está funcionando adequadamente, os valores que ele mede não fazem sentido, e a nossa equipe de campo já vai lá para que a gente tenha o menor tempo possível de perda de dado, né? Para a gente esse dado é super importante. Aqui eu coloquei todos. Olha, então aqui vão ser todas as variáveis que a gente mede na micrometeorologia. Eu vou passar um pouco rápido, mas isso tudo está dentro do... isso aqui são páginas de um relatório que o projeto inteiro tem, que circula entre Brasil e Alemanha. A gente chama de relatório semanal do ato. E lá estão todas as variáveis do projeto. Então lá, por exemplo, eu estou estudando um fenômeno de friagem. Fenômeno de friagem é um fenômeno... Entra uma frente fria no sul do Brasil, isso chega até o ato algumas vezes, né, por exemplo, mas não é mais uma frente fria, mas a temperatura cai para 20 graus, isso na Amazônia é 20 graus 19, a gente chama isso de friagem.
Então eu vi uma friagem, aí eu queria saber, será que essa friagem influenciou algum gás de efeito estufa? Porque a camada limite vai ficar mais rasa, porque o gás vai ficar mais. Ele coloca, ou lá do aerossol, ele coloca também o plot dele. Então eu não estou só olhando o que eu estou medindo, mas estou olhando o que cada colega daquelas 6 diferentes áreas estão medindo. E aí eu posso solicitar o dado dele rapidinho e a gente combina de fazer um trabalho juntos, então é uma coisa bastante integrada. Então esses são páginas do nosso relatório com todas as variáveis que nós medimos e depois o plot de cada variável dessa toda semana. Aqui as variáveis que nós medimos de aerossol, os equipamentos de aerossol que nós temos lá, ainda aerossol no projeto Ato. Aqui são algumas fotos, né, que eu sempre acho elas belíssimas. A gente sempre que pensa na floresta amazônica, ou a maioria de nós pensa assim, tá bom, uma floresta que guarda muito CO2, que é muito importante para remover CO2 da atmosfera, é verdade. Essas florestas muito maduras, eu nem sei mais, o papel mais importante delas não é absorver CO2 da atmosfera, né? Porque elas já estão maduras, não é uma floresta em crescimento, então o tanto de CO2 que ela absorve é o tanto de CO2 que ela emite respirando também, né? Então, quando você faz o balanço, é difícil você vê-la remover. Então vamos tirar a floresta, já que ela não está absorvendo CO2, corta. Não, se você cortar, então tudo que está absorvido nela você devolve. Aí sim vai ser um problema, você vai colocar CO2 para a atmosfera. Mas uma questão muito importante dessa floresta, acho que para o Brasil, além do CO2, é a reciclagem de umidade. É a umidade que vem do oceano, que precipita em cima dela, e que ela evapotranspira essa umidade de novo, forma nuvem, e essa nuvem já vai precipitar para outras partes do país e alimentar, por exemplo, o agronegócio brasileiro, né? Então, a chuva que vai cair para o centro-oeste, para o sudeste brasileiro, é uma chuva com a maior porcentagem produzida acima da Amazônia. Então, se você remove essa floresta daí, você não tem mais essa fonte de evapotranspiração para formar novas nuvens que vão caminhar para uma região economicamente muito sensível do Brasil, né, e que precisa dessa chuva lá. Então, o projeto Ato permite a gente, por exemplo, a contabilizar o quanto de reciclagem de umidade. Essa foto é muito legal. É do topo da torre e a nuvem está embaixo dela, né? Então, o quanto de umidade, o processo de reciclagem de umidade a gente tem nessa região da Amazônia. Aqui já é outra, agora a nuvem já está em cima da torre, mas é só para você ter a dimensão do tamanho da torre, né? E é a única com esse tamanho, como eu te falei, na América Latina. Dentro do projeto Ato, nós temos um projeto só, é o Ato, mas ali são as torres e aqui a gente chama de Sítio da Campina. O que é o sítio? É super curioso, isso aqui é natural. Isso aqui você tem uma floresta super densa com 35, 40 metros de altura, mas aqui a estradinha, ó, que eu te falei, de 30 metros, de 30 minutos até chegar realmente na base. Mas no caminho dela você tem essa região, uma região de areia. É como se você estivesse numa praia, né? Tá, tempo esgotado, caramba. Aí você está numa areia, e aí aqui a gente aproveitou, e essa é uma floresta nativa, que não passa de 15 metros de altura, porque você não tem muito nutriente nesse chão, não é? E a gente aproveitou para colocar esses sensores, esses instrumentos de sensoriamento remoto. Então, aqui nós fazemos os nossos perfilamentos de temperatura, de umidade, a gente mede topo e base de nuvem e tudo mais. Então, é um outro sítio, dentro do sítio Ato, mas com uma pegada diferente, é sensoriamento remoto. Deixa eu tentar passar bem rápido aqui. São os sensores que a gente tem lá nesse sítio da Campina. A gente acabou de instalar, acabou não, já tem alguns meses, de novo uma torre micrometeorológica lá, porque é importante para a gente também conhecer esse tipo de cobertura, que não é exatamente uma floresta, né, densa, de 40 metros de altura na Amazônia. Aqui são os instrumentos que nós temos lá, no sítio do Ato. Aqui é o seguinte, qualquer pessoa que quiser baixar os dados que nós coletamos no Ato, vai lá no Ato Data Portal, faz um registro e facilmente ele vai ter na frente dele todos os dados que nós coletamos no Ato, faz uma solicitação e consegue os dados que a gente mede lá. Aqui, as publicações que nós estamos tendo, né, publicações que na fronteira do conhecimento, que nos permite entender melhor o papel da floresta, informação super importante para a gente não sabia antes. Eu vou passá-las rápido. Uma delas,
eu vou gostar muito, porque fui eu que publiquei, mas todas eu gosto. Mas essa informação aqui é o seguinte: não era possível a gente ter antes do projeto Ato. Essa é a mensagem. Sem aquela torre alta, não dava para a gente saber a seguinte coisa: todos os modelos de previsão, por exemplo, todos os modelos atmosféricos, eles usam uma teoria clássica na meteorologia, que é a teoria da sonoridade de Munil-Bukov. O que essa teoria diz para a gente? Que o fluxo que a gente mede da superfície é o mesmo fluxo turbulento que nós vamos ter em toda a camada superficial, 100 metros de altura, 150 metros de altura. Então, a gente tem um modelinho. Aí a gente pegou e disse: será que isso vale para a floresta amazônica? Porque essa teoria ela foi feita para superfícies planas, homogêneas e tal, mas todo modelo usa essa parametrização. E a gente vai para a floresta amazônica, tem a torre Ato, e a gente começa a fazer medidas na torre e começa a ver que essa camada, onde a teoria de Munil-Bukov vale, não existe acima da floresta. Porque a rugosidade é tamanha, a rugosidade das árvores é tamanha, acima de uma topografia, não tão acentuada, mas existe uma topografia que impossibilita essa condição de homogeneidade para eu ter um perfil de fluxo constante, que é a condição básica para a teoria da sonoridade funcionar. Quer dizer o quê? Quer dizer que a gente tem tarefa, trabalho pela frente. Qual é a teoria mais adequada? Qual é o que eu tenho que fazer para ter uma estimativa correta de fluxo? Assim, se você tem uma teoria adequada, você não precisa ter a torre, certo? Porque você estima, o fluxo lá vai ser tanto, porque eu já tenho uma equação que parametriza isso, que não é o caso da floresta amazônica pela teoria da sonoridade. Aqui, eu só queria mostrar para você a importância de a gente ter um monitoramento de longo prazo, como no Ato, por exemplo, a gente tem um monitoramento até agora de 12 anos, e eu consigo ver El Niño em 2015, El Niño em 2023, foram El Niños super fortes. E só com eles, só com medidas de longo prazo, eu consigo ver exatamente quanto esse El Niño influenciou nos valores mensais que eu tenho na floresta. Olha para quanto aumentou a temperatura, olha para quanto diminuiu a umidade. Então, eu consigo ter uma noção exata. Olha, esse El Niño está fazendo isso com a floresta. E só para eu deixar um tempinho para o Léo, uma outra coisa: será que eu já consigo ver alguma mudança climática no projeto Ato? Naquela floresta ali, longe de atividade humana? Eu não tenho tempo suficiente para isso, né? Para eu dizer mudança climática, eu preciso de uma escala temporal maior, pelo menos 30 anos ou mais. A gente só tem 12 no projeto. Mas nesses 12 anos, assim, eu consigo ver que quando tem ano El Niño, a temperatura dispara, mas depois ela volta ao normal. Ela dispara, né? Mas depois ela volta. Aqui são a sazonalidade: seco, chuvoso, mas olha só quando teve El Niño. Pô, mas voltou, ainda bem, né? Volta. Então, mas eu não consigo ainda ver, com 12 anos de série temporal, que está tendo uma mudança expressiva na temperatura ou na umidade, não com essa série que a gente precisa continuar medindo, claro, né? A gente precisa continuar medindo, porque assim a gente tem possibilidade. Opa, olha aí, peraí, tá bom? Era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu vou dar um tempinho aqui para o meu colega Léo. Eu vou fazer a apresentação do Leonardo. O Leonardo é o nosso engenheiro, que faz tudo isso acontecer. Todos esses sensores, o Leonardo está com a equipe aqui com a gente, e a gente só consegue fazer essa brincadeirinha porque a gente tem a ajuda do time. Léo, fica super à vontade. Bom dia a todos, meu nome é Leonardo Ramos, eu sou servidor do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e estou à frente do Laboratório de Instrumentação Micrometeorológica lá do programa LBA, do INPA, há 15 anos, né? Vai fazer 16 anos agora em maio, né? Então, a nossa missão, minha e dos meus colegas que estão aqui, é realmente trabalhar com instrumentação, com os sensores, com a implementação de sistemas, né, do tipo que o Cleo mostrou agora. Então, não só o projeto Ato, né, a gente trabalhou no projeto Ato desde do início, implementando, pensando como que a gente ia fazer esse desafio, mas grandes outros projetos também a gente trabalha. O programa LBA está lá há 26 anos, né? Então, aqui embaixo tem uma foto de todas as torres na região amazônica que o programa LBA opera hoje, são cerca de 20 torres. A gente está em fase de implementação do projeto Amazon Face, do programa Amazon Face, que é algo grandioso também de enriquecimento de CO2 dentro da floresta. Então, tudo isso a gente está lá no INPA pensando, monitorando e planejando de como que a gente vai
vencer esses desafios tecnológicos. Então, o Cléo me convidou para complementar a apresentação dele na parte tecnológica, né, da estrutura, então eu peguei uma apresentação que a gente já tinha de boas práticas que a gente tenta utilizar nesses grandes projetos lá na Amazônia, que é um ambiente extremamente hostil para eletrônica, né, para sensores. Então, que a gente tenta como que a gente tenta manter esses grandes projetos, né. Primeira coisa que a gente tenta falar para todo mundo, e eu tive muita instrução do pessoal do INPE, né, o professor Márcio, que eu conheço ele desde 2012, tive muita, aula com grandes técnicos e engenheiros do INPE, como Jorge Mello, Paulo Arlindo, né. Então o LBA, o nosso Lean é uma cria do Lean lá do CPTEC. Então a gente tentou, manter essa linha de comportamento, né. O que a gente tenta passar? Primeira coisa é conhecer os sensores que a gente trabalha, né. Muitas vezes a gente, hã, tem a situação de que as pessoas não sabem o que elas estão medindo, com o que elas estão trabalhando, né. Vocês já leram o manual dos sensores que vocês estão trabalhando? Né, muitas vezes as pessoas não leem, não sabem ela só querem o projeto final, né, o resultado final dado. A organização do que a gente tem desses sensores estrutural é muito importante, né, como que ele vai funcionar, como é que é esse sensor, né, com o que a gente vai ligar, que tipo de sensor. A organização das conexões entre eles, né, se a gente quer manter algo por 30 anos, por 10 anos, a gente precisa documentar como que a gente vai ligar, se aquele sensor é analógico, se é digital, né. E algo que é extremamente importante nesses últimos 15 anos, é a evolução da telemetria dos dados, né. Quando eu comecei a trabalhar no INPA, a gente tinha torre na região da Cabeça do Cachorro, lá na Amazônia, em São Gabriel da Cachoeira, em que a gente ficava 6 meses sem saber como é que os sensores estavam funcionando, né, que é uma região extremamente remota. A gente nem tem mais essa torre hoje, de por conta do acesso realmente difícil dessa região. Então a telemetria veio para ajudar, né. Aonde a gente tem sinal de telefone, que não são muitos lugares na Amazônia, né, a gente consegue enviar por celular, se não, satélite, né. Internet, satélite hoje está ficando mais fácil, né, e difundida. Então a telemetria é realmente importante para a resposta da qualidade daquele dado, né. Se a gente demora 6 meses para consertar um sensor, a gente perdeu toda perdeu um El Niño, perdeu uma região de efeito extremo, diferente do que muitos de vocês apresentaram hoje aqui, que é tipo, monitoramento de desastres ou algo do tipo. A nossa situação é um pouco diferente. A gente monitora ininterruptamente a floresta para pesquisa, né. Então é muito importante manter a gente não precisa de uma dar uma resposta para a sociedade, rápida, mas é importante que esse dado também tenha uma qualidade e uma continuidade durante muito tempo, né, como o Cléo falou. A manutenção e a calibração, que é o que a gente está discutindo, né, nesses 2 dias aqui, a documentação de tudo isso vai gerar uma documentação muito importante para a gente. E os equipamentos e rotinas que a gente utiliza para manter a qualidade disso tudo, né. Então é conhecer os sensores, como eu já falei, o que é o tipo de sensor que tu está utilizando, se é analógico, se é digital. Pô, uma torre de 300 metros, a gente não vai usar um sensor analógico, um cabo de 300 metros, que você vai perder todo o sinal dele, né, a resistência do cabo vai, prejudicar isso tudo. Então você tem que planejar o melhor tipo de sensor para a situação que você está tendo. Eh Como é o princípio de funcionamento, o manual muito importante, o modelo de registrador de dados que você tá tendo vai atender aquele tipo de situação. Uma parte que a gente faz desde o princípio do planejamento do que a gente vai fazer, é o fluxo e a estrutura, né, eh, é a organização estrutural, né, de todo o sistema. Isso aqui é um sistema de fluxo que a gente funcionando hoje na Torre Ato. Isso é um exemplo de quando a gente pensou, já mudou um pouco, né, a gente mudou uns sensores que estão aí, mas a gente faz todo o diagrama em blocos com
toda a movimentação de dados entre os sensores e os registradores de dados, e a caixa de alimentação, que tipo de dado está passando, como é que você vai fazer essa comunicação. Isso tudo ajuda muito na manutenção e na qualidade dos dados que a gente tem. Esse é um outro exemplo. Aquilo era fluxo, isso aqui já é um perfilador de CO2 na floresta, então a gente tem válvulas, tem todos os sensores. Ah, como que a gente faz conexão, né, dos sensores? Como é que a gente minimiza a perda de sinal, né? Então a gente tem que utilizar caixas de conexão, a gente tem que utilizar conectores de boa qualidade, data loggers de boa qualidade. Então tem todo o material, e já tem um padrão de empresas ou marcas, né, que a gente tenta manter para ter essa qualidade boa do que a gente está medindo. A organização de cada fio entre cada sensor no que a gente precisa. Se eu sair hoje do projeto, né, ou se qualquer um dos meus colegas sair, ou se chegar uma pessoa nova para trabalhar no projeto, ela vai conseguir, em pouco tempo, entender, né, se tiver um pouco de conhecimento de eletrônica, né, ou talvez um pouco de boa vontade, ela vai conseguir entender e fazer manutenção nos equipamentos, no sistema, né, só com esse diagrama de ligações que a gente tem de cada sistema. Falar um pouco da telemetria, né, isso é como a gente funciona no LBA hoje em algumas torres e também no projeto Ato, né. Se a gente tem visada, a gente trabalha com rádios. Se a gente não tem visada, a gente trabalha com satélite. Se a gente tem sinal de celular em algumas torres, a gente consegue fazer a transmissão de dados com 4G, né. Lá no programa LBA a gente costuma, não costuma comprar o produto final pronto, a gente costuma tentar desenvolver para baratear um pouco os custos, né. Então a gente não compra o equipamento e o celular já vendido pelas empresas para envio dos dados. A gente meio que compra os próprios modems, os próprios rádios, os próprios chips, os SIM cards, tenta desenvolver da melhor forma, mais barata para atender os nossos projetos. Um pouco da manutenção, isso são todos os analisadores de CO2 que os nossos colegas da Alemap vendem ali, então esse foi uma compra muito grande que eles fizeram com a gente, venderam pra gente, né, foram 9 analisadores de resposta rápida, como o Cleo falou, e antes deles serem instalados, né, eles foram, verificados, né. A gente tem gases calibrados pela NOAA, né, enviados pela Ameriflux pra gente, então a gente tem uma rastreabilidade com a NOAA para esse tipo de medida, né. Então a gente faz a calibração deles, isso é no início, logo que eles estavam novinhos, colocou ele colocaram foram colocados para medir um do lado do outro, né, pra gente ter esse tipo de comparação, né. E anualmente eles são, calibrados também com esses gases, é feita a manutenção da troca de químicos dos equipamentos. Como o Cleo falou, a gente também tem esse costume de fazer intercomparação. É muito complicado lá para os nossos projetos da região amazônica enviar toda uma torre, ou todo um leque de sensores para calibração aqui com os nossos parceiros no INPE, né, com o Márcio. Então, como a gente tenta mitigar isso é dessa forma, intercomparando, tendo um padrão para pelo menos a gente ter um pouco da rastreabilidade, né, que foi bastante falado aqui por vocês. A gente tem tudo isso que foi feito, a gente consegue, montar a documentação, né. Ah, só um minutinho mais. A gente monta toda a documentação com tudo isso que foi feito, os diagramas, o os manuais, e algo extremamente importante é um relatório de visitação do campo, né. Quem vai trabalhar com dado, às vezes não sabe se o que aconteceu com aquele dado ficou muito estranho. Ele vai lá no relatório de manutenção do campo e sabe que aquele dia aconteceu algo, o sensor estava quebrado, né, então é realmente outro documento extremamente importante.
São equipamentos que a gente utiliza, acho que posso passar porque já acabou, para manter a qualidade do equipamento, a gente tem que nomear tudo. Uma etiquetadora, eh, parece simples, mas é extremamente importante você nomear tudo que você utiliza. E na região amazônica é extremamente importante em toda a região, todo equipamento eletrônico que você usa, equipamentos de proteção contra surto, mas na região amazônica a incidência de raios é muito grande, então para proteger esses equipamentos de milhares e milhares de reais, às vezes um DPS de R$ 100 salva, né. Acho que é isso então, obrigado a todos. Então, boa tarde a todos. Obrigado, Celso, pelo convite estar aqui, a Remestre. Parabéns às incríveis apresentações aqui, muita informação. Acho que a mensagem, acho que o que o pessoal da organização construiu, mostrando como a metrologia está de norte a sul do Brasil, em diferentes aplicações, né? Então, mostra a abrangência e a importância que a metrologia em tantas aplicações que o Brasil precisa, cobrindo de norte a sul do Brasil, né? A organização pediu para encerrar aqui, porque não vai ter tempo para perguntas, infelizmente. Mas a boa notícia é que a gente está na hora do almoço aí, o almoço está esperando por nós. Então, se precisarem fazer algumas perguntas, podem conversar diretamente, né, com os apresentadores aqui. Então, mais uma vez, agradeço, Celso, Resmet, incrível apresentação, parabéns pelo evento. Fazer a foto. Vamos aplaudir os nossos participantes, Dá uma salva de então, palmas. senhoras e senhores. Obrigado, professor Ochiaki, o senhor Guilherme, o César, o Cléo, também o Leonardo, que participou aqui.